Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio e da TV Senado. Poucos dias atrás, tive a grata satisfação de visitar o Paraguai, nosso vizinho, amigo e parceiro em diversas atividades econômicas, capitaneadas pela gigante hidrelétrica de Itaipu, bem como é sempre importante recordar como o membro fundador do Mercosul. Particularmente posso dizer que a minha visão do passado hoje se transformou em uma forte empatia por essa nação amiga, visto que passei toda a minha juventude na cidade de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e na época costumava visitar o Paraguai nos idos dos anos 70. Tenho que confessar que aquela visão que tinha de fronteira nada tem a ver com a realidade dessa nação hoje. Durante 2 dias, percorri parte da região oriental, que são 362 quilômetros ao sul da capital Assunção, onde ficam localizados os Planaltos Orientais, que são uma continuação do Planalto Meridional brasileiro. Lá constatei a grande transformação com organização planejada da agricultura e pecuária ocorrida na região, onde conjuntamente e ao longo das mais de 5 décadas vem acontecendo um verdadeiro salto em direção a um futuro de prosperidade com a indubitável participação de nossos orgulhosos compatriotas, os chamados brasiguaios. Hoje, somando mais de 8% da população do Paraguai, e que, de mãos dadas com os nossos irmãos paraguaios, vem trabalhando com afinco em prol do progresso dessa nação amiga. Ao desembarcar no aeroporto Silvio Pettirossi, em Assunção, e durante todo o trajeto percorrido pelo país, pude sentir uma profunda espontaneidade no acolhimento dado por aquele povo, humilde, porém austero, cordial, educado e verdadeiros anfitriões. Em Assunção, mantive vários contatos com dirigentes, com diversas autoridades, grupos de empresários do setor do agronegócio, da construção civil. Sem dúvida, pude constatar o verdadeiro aquecimento da sua economia em tão curto tempo. Tive a honra e a grata satisfação de ser recebido em audiência privada pelo senhor Horácio Manuel Cartes Jara, um jovem político nativo da capital Assunção, eleito por sufrágio popular em abril do corrente ano e que assume, nesta quinta-feira, a presidência da República do Paraguai. E, por coincidência, também opera na área do agronegócio, além de outras atividades econômicas. Dialogamos sobre diversos temas sociopolíticos durante mais de 60 minutos. E, na ocasião, me foi apresentado alguns dados de economistas do governo, demonstrando que eles continuam com um grande otimismo em relação ao crescimento da nação. Realmente, pode-se verificar que o Paraguai hoje com uma população de 6,5 milhões de habitantes, onde 70% dessa população é compreendida por jovens ou por pessoas em plena capacidade laboral, com um índice de analfabetismo de 94%. De alfabetizados, melhor dizendo, de 94%. Com o agronegócio, que desempenha o papel motor da economia, chegando a atingir cifras de 75% de suas exportações, com um compêndio de leis que são utilizadas para atrair investidores, a exemplos da lei de Maquila e da nova lei das PPPs, e hoje
que hoje é o país que mais cresce na América, apesar de suas dificuldades sociais e econômicas. De acordo com dados do Banco Central Paraguaio e também do FMI e do CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, o Paraguai vai liderar o crescimento econômico da região em 2013, com uma estimativa de elevação de 10% do seu PIB. Um dos temas da audiência com o presidente eleito do Paraguai foi o papel do Paraguai no Mercosul, mais em específico, a relação futura com seu irmão Brasil, onde o presidente daquele país enfatizou o desejo de continuarmos trabalhando de mãos dadas, bem como deixou claro que não será poupado esforços para que isso venha acontecer. Deixou claro também que o Paraguai é um país soberano e, como tal, suas atitudes, decisões e anseios do seu povo devem ser respeitados. Expressões das quais compartilho em número, gênero e grau. Paraguai e Brasil sempre andaram e andarão de mãos juntas. A história nos cobra isso. O Brasil deve rever, sim, seu posicionamento. Olhar para essa nação amiga e fazer jus à nossa história e que prospera a nossa relação. Afinal de contas, a história é o fiel da balança aqui. Paraguai e Brasil juntos já demonstraram ao mundo que são capazes. Itaipu. A maior represa do mundo, na época, foi projetada pelos nossos países e logo construída com duas mãos. Paraguaios e brasileiros ali trabalharam de sol a pique até que surgiu ali e realizaram um sonho até então inimaginável. Não podemos nos esquecer, ao mesmo tempo que acontecia um avanço mais silencioso, porém não menos importante, que marcaria para sempre o futuro próspero que hoje se vivencia por todo o território nacional paraguaio. E esse avanço econômico foi o agronegócio. Mais uma vez, de mãos dadas, brasileiros e paraguaios criaram uma verdadeira revolução econômica, desta vez no campo, através das lavouras, transferindo tecnologia, transferindo know-how, experiências culturais, gerando empregos e contribuindo consideravelmente para o aumento do PIB paraguaio. Ao longo do nosso encontro, a questão da pobreza em seu território também foi abordada. Sua principal plataforma na corrida presidencial foi a erradicação da pobreza. Concedo uma parte do senador Sérgio Souza, do Paraná, que é vizinho e amigo também do Paraguai, no sul do Brasil. Obrigado, senador Blairo Maggi. Vossa Excelência, que também tem as suas origens no oeste do Paraná, no Paraná, conhece bem as relações dos brasileiros com o Paraguai. O Paraguai tem, em dois aspectos, nós devemos fazer uma reflexão sobre as relações do Brasil-Paraguai. A importância para os brasileiros. O Brasil tem na sua base a formação cultural, essa miscigenação de culturas vindo de imigrantes. Brasil colonizado por europeus, por africanos, principalmente do meio rural, que vem os alemães, os italianos, os do leste europeus, os ucranianos, os poloneses, e vieram, no início, ao sul do país, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E estes têm na sua base de formação a migração. Eles migraram, eles são desbravadores. Vieram para o Brasil para desbravar o Brasil. Saíram do Rio Grande do Sul, senador Paim, saíram de Santa Catarina, desbravaram o sudoeste, o oeste paranaense e foram ao Mato Grosso do Sul, ao Mato Grosso, a Rondônia, foram a esse Brasil todo e também foram ao Paraguai.
Hoje nós temos cerca de 500 mil brasileiros e descendentes de brasileiros residindo no Paraguai. E são estes brasileiros que levaram para lá, como levaram para vários estados brasileiros, estão levando para a região do Mato Piba, né? Ali a região do norte da Bahia, sul do Tocantins, sul do Piauí e também pegando uma região aqui de Goiás, levando a nova tecnologia, a difusão, esse poder de cultivar a terra que é próprio daqueles que vieram da Europa, passado pelo sul do Brasil e hoje estão lá. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que o Paraguai é muito importante para o Brasil, para os brasileiros que lá vivem e também para os brasileiros que vivem aqui, que vão ao Paraguai diariamente, aos milhares, para fazer compras. E eu tenho dito que em curto espaço de tempo, eu acho que em 10, 20, 30 anos, nós vamos ao Paraguai para fazer turismo e não fazer compras, porque nós vamos comprar aqui com o mesmo valor. Parabéns, senador Blairo, pelo pronunciamento. Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Senador Paim, o que tem de gaúcho no Paraguai também não é brincadeira, né? E eu visitei um cerealista, um dono de um porto, Carlos Truciuc, que tem um belo de um porto no Rio Paraná, e ele financia a agricultura, viu, senador Moca? E aí eu entendi que gaúcho, mesmo pulando a fronteira, ele não perde o jeito de ser, né? Porque lá tem ucranianos, tem alemães, tem os gaúchos, os brasileiros e uma série de nacionalidades que fazem agricultura. E ele estava me dizendo o seguinte, senador Sérgio Souza, que na hora de financiar, todos os demais agricultores, menos os brasileiros, os gaúchos, eles sempre tomam um crédito estritamente necessário para fazer o seu negócio. E ele me disse, olha, os gaúchos, os brasileiros aqui não são diferentes lá do Brasil e do Rio Grande do Sul. Se ofereceu R$1.000 por hectare de custeio, ele pega. Se oferecer 2.000, ele também pega, né? Tá sempre querendo fazer um pouco mais. Então, esse é o espírito do brasileiro que está lá no Paraguai. Concedo uma parte do senador Moca, que também do estado do Mato Grosso do Sul, vizinho também dos paraguaios. Senador Blair, eu tenho uma ligação, diria que muito forte. Eu sou nascido em Bela Vista, é uma cidade que faz... Fronteira. Né, fronteira. Nós temos uma cidade que nós chamamos de cidade gêmeas, que é do outro lado, atravessa o nosso rio Apa, e você está em Bela Vista, né, Paraguai. E foi criado nessa região, tem uma ligação muito forte, conheço a cultura paraguaia, a sua tradição, a comida, e essa tradição paraguaia é tão forte que eu vou lhe dizer uma coisa. É muito comum, senador Paim, no Mato Grosso do Sul, em função até da ida dos gaúchos do Sul, né? Toda a cidade do Mato Grosso do Sul sempre tem um CTG. Aonde tem gaúcho tem um CTG. Em Bela Vista, é a minha cidade, a cultura paraguaia é tão forte que lá, curiosamente, os gaúchos não conseguiram montar um CTG. Porque lá ainda se dança a polca paraguaia. Né? É engraçado, né? A música tradicional, né? Mas evidentemente que o senador Blairo Maggi traz aqui uma concepção, é uma posse do novo presidente, e eu quero aqui, senador, me somar ao discurso no sentido de dizer que, pelo menos na fronteira, nós temos... não tem rivalidade, pelo menos eu não conheço, entre o brasileiro e o Paraguai. Isso vale para Porto Murtinho, Ilha Margarita, vale para Caracol, que é São Marco, do outro lado, Bela Vista, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, ali nós temos Capitão Bardo, que faz também, né, um limite com Coronel Sapucaí e assim por diante. Na verdade, há uma ligação muito fraterna, né, e é muito comum, né, brasileiros, filhos de paraguaios, né, e Paraguai já mesmo, que tem toda uma ligação
ligação com o Brasil. Mas Vossa Excelência está dizendo que eu tenho isso comigo também. Muitos empresários brasileiros estão indo para o Paraguai mercê da proposta do presidente que ganhou a eleição de realmente fazer um governo voltado para exatamente criar essa infraestrutura, aumentar a produção, e para isso está evidentemente dando segurança jurídica para o investimento. E eu não tenho dúvida que o custo da produção no Paraguai ela é um atrativo para qualquer investimento, porque eles têm energia abundante e barata em função de Itaipu, né? Tem uma mão de obra também que é mais barata que aqui no Brasil, e essa parceria eu não tenho a menor dúvida. O que eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu acho que o governo brasileiro, nós aqui do Senado, eu tive a oportunidade de, na época, me solidarizar com os senadores paraguaios no episódio aquele do afastamento do presidente Lugo e na posse do presidente, e hoje eu quero ser um dos senadores aqui que vai estimular esse intercâmbio, esse relacionamento, né? Saúdo a parte de Vossa Excelência e digo aos paraguaios irmãos que estão me ouvindo, né? Nós temos na fronteira, diz o seguinte, que quando o povo quer, quando o povo se une, e eu acho que está acontecendo, em Guarani nós dissemos o seguinte: daí por exército e por acá enderecer. Quer dizer, não tem exército que segura, é o povo que quer. Eu acho que depois de uma eleição democrática, evidentemente que o sentimento do povo paraguaio é exatamente de que possa avançar, melhorar as condições de vida do povo trabalhador, do querido irmão Paraguai. Muito obrigado, senador Moca. Muito obrigado. E eu, senador Moca, tive a oportunidade, na conversa com alguns empresários e também políticos, disse que talvez o maior exemplo que o Paraguai deu de observância à legislação, de dizer que é um país que quer seguir o caminho da democracia, foi quando fizeram o impeachment do presidente Lugo. E eu não vou entrar no mérito de se certo ou errado, mas fizeram dentro da Constituição paraguaia, colocaram o vice-presidente no mandato, ele está encerrando o mandato e houve uma eleição livre e democrática com o vencedor. Portanto, o Paraguai dá uma demonstração de que segue o caminho da democracia e deve ser, sim, readmitido dentro do nosso bloco do Mercosul e trazê-los para que a gente possa somar e continuar os trabalhos. Portanto, a exemplo do Brasil, que está trabalhando incansavelmente para seus programas sociais, da Bolsa Família, do PAC, contra a miséria, erradicação da extrema pobreza, na geração de empregos, entre outros. Concluindo, disse-lhe então ao presidente eleito, o Cartes, concluindo, disse a ele que a partir daquele momento ele acabara de ganhar um sincero amigo e em virtude de suas claras colocações a respeito de como ele pretende governar o seu país, com as características e de seu povo e sua plena soberania inquestionável, marca de qualquer nação democrática. Coloquei-me à sua inteira disposição no sentido de prestar qualquer ajuda a nível oficial e particular, como senador da República Federativa do Brasil e com possível apoio de minha bancada no Senado, contribuindo naquilo que seja útil para o bom desempenho de seu período de governabilidade e para a contínua e próspera aproximação cada vez maior das duas nações. Por derradeiro, quero agradecer às autoridades como o embaixador Eládio Loizaga, que já foi confirmado como ministro das Relações Exteriores do Paraguai, e também ao meu amigo senador Luiz Alberto Castiglione, líder da bancada do Partido Colorado no Senado, e também do intendente de Assunção, o senhor Arnaldo, que nos recebeu na intendência de Assunção. Quero, para finalizar, presidente Paim, então desejar ao presidente eleito do Paraguai, senhor Cartes, que tenha um excelente mandato, que consiga cumprir com toda a sua agenda,
que foi proposta para o Paraguai, senti no âmbito dos empresários um ânimo muito grande de que o Paraguai se moverá em direção ao crescimento, ao desenvolvimento, enfim, tudo aquilo que nós sonhamos e queremos de uma nação. Por último, mais uma vez, agradecer, então, ao senador Luiz Alberto Castiglione, que me recebeu em sua casa, onde a sua esposa foi ela mesma para a cozinha, coisa rara de se ver aqui no Brasil, mas fez um belíssimo jantar para mim e aqueles que me acompanhavam nessa visita no Paraguai. Portanto, quero aqui deixar o meu sincero agradecimento, o meu reconhecimento, a minha admiração e, mais uma vez, dizer o que eu pensava e o que eu conhecia de Paraguai, da fronteira de Cidade de Leste, não tem nada a ver com o Paraguai que conheci no seu interior, com o trabalho e do povo educado que vi por lá. Muito obrigado, senhor presidente.